Vamos supor que pedissem para você escrever sua biografia na Sentinela. Depois de passado o choque, como você começaria? Você deve ter notado nas muitas experiências na Sentinela que o primeiro parágrafo começa contando um momento decisivo na vida da pessoa. Por exemplo, o irmão Eric Beveridge, que serve nos Estados Unidos, começou assim: "Eu o sentencio a 6 meses de prisão. Com essas palavras ainda nos meus ouvidos, fui levado para uma prisão em Manchester, na Inglaterra. Eu havia passado por uma das provas mais duras na minha vida jovem. Eu me havia negado a prestar serviço militar." Outro irmão, Harley Harris, serviu como missionário no Equador por muitos anos. Ele começou falando do que aconteceu no dia 2 de setembro de 1950. Estávamos numa assembleia de circuito cercados por uma turba. O prefeito convocou a Guarda Nacional para nos proteger da multidão turbulenta. Soldados com baionetas e fuzis preparados se perfilavam na rua. Debaixo de insultos, caminhamos até os nossos carros e fomos para as sessões restantes da Assembleia. Foi ali que fui batizado aos 14 anos. O irmão Don McLean, do Canadá, que serve na comissão de filial da Australásia, começou sua experiência assim. Lá estava eu sentado horas a fio, com um membro da Real Polícia Montada canadense ao meu lado. Eu era seu prisioneiro. Rumávamos para o campo de prisioneiros de Ontário, Canadá, e a viagem de 2.400 quilômetros de trem parecia interminável. Com certeza, esses foram momentos decisivos na vida desses irmãos. E no seu caso? Qual foi o momento decisivo na sua vida? Você talvez pense, ninguém pôs uma arma na minha cabeça e disse, decida agora se você vai servir a Jeová ou não. Mas muitos de nós tivemos momentos decisivos na vida. Talvez tenha sido quando você decidiu servir a Jeová ou quando decidiu entrar no tempo integral. Talvez tenha envolvido algumas decisões, como vender a casa, fechar uma empresa, ir para Betel ou servir em outro país. Ou pode ser que tenha passado por um teste. Talvez você teve que decidir se faria faculdade ou se aceitaria um emprego com um bom salário. Seja qual for o caso, tenho certeza que muitos de nós nos lembramos de alguns momentos decisivos na vida. Decisões que tomamos e que foram muito boas. Pense um pouco no servo fiel Abraão. Qual foi o momento decisivo na vida dele? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo fala de muitos momentos decisivos na vida de servos fiéis de Jeová. Hebreus 11:8 diz sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, partindo para um lugar que receberia como herança. Ele partiu embora não soubesse para onde ia. Esse foi o momento decisivo na vida de Abraão, não foi? Ele decidiu obedecer a Jeová, sair de Ur e viajar para um país distante que ele não conhecia. Será que era só isso que ele tinha que fazer para receber uma recompensa? Não. Vamos ler agora o versículo 9. Diz, pela fé viveu como estrangeiro na terra da promessa, como se estivesse em terra estrangeira, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Esse não foi o momento decisivo, certo? Foi um modo de vida fiel a Jeová que Abraão mostrou todos os dias. Então, qual é o ponto? No caso de Abraão, com o tempo ele e sua família atravessaram o rio Eufrates e entraram na Terra Prometida no ano 1943 a.C. Mas ele teve que esperar 25 anos até seu filho Isaque nascer e mais 60 anos até seus netos Esaú e Jacó nascerem. Por fim, ele viveu uns 100 anos como estrangeiro na Terra Prometida antes de morrer.
Então, qual é o ponto? É verdade que ele tomou uma decisão. Esse foi um momento decisivo, mas também continuou sendo fiel a Jeová todos os dias da sua vida, como vimos no versículo 9. A lição que aprendemos é que não são apenas os momentos decisivos que definem o que somos. O que importa é continuarmos servindo a Jeová fielmente. Vamos ser francos. O primeiro parágrafo de muitas experiências que lemos na Sentinela pode começar de modo bem empolgante. Eles colocaram uma arma na minha cabeça. Decida-se. Você quer morrer? Está disposto a morrer por Jeová? Mas no resto do artigo você não vê nada de impressionante acontecer. Desculpe, mas é assim mesmo. Na minha biografia, foi assim também. Por quê? Porque a maior parte da nossa vida não é marcada por momentos decisivos ou coisas empolgantes, mas pela nossa lealdade a Jeová. Então, não podemos achar que esses momentos decisivos já bastam e dizer: eu decidi servir a Jeová, passei no teste, então está tudo bem. Não é bem assim. Temos que continuar servindo a Jeová fielmente. A Bíblia fala de várias pessoas que tiveram um momento decisivo na vida. Por exemplo, Salomão orou a Jeová e foi elogiado por pedir sabedoria em vez de riquezas. Mas ele não continuou fiel a Jeová. Aquele momento decisivo não teve muito valor porque ele acabou sendo infiel a Jeová. E o que dizer de Judas Iscariotes? Será que ele teve momentos decisivos na vida? Pelo visto, foi ele que decidiu seguir a Jesus. E enquanto ele seguia fielmente a Jesus, sem dúvida aconteciam muitas coisas empolgantes. Mas, de novo, aqueles momentos decisivos não serviram para muita coisa porque ele se tornou infiel. Isso nos ajuda a entender por que o apóstolo Paulo disse algumas coisas interessantes pouco antes de falar sobre pessoas fiéis no capítulo 11 de Hebreus. Vamos ler Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículos 35 a 39. Vejam a lição que podemos aprender aqui. No versículo 35, Paulo começa dizendo: portanto, não abandonem a sua coragem, a qual será ricamente recompensada, pois vocês precisam de perseverança. Isso nos lembra que Jesus disse que quem perseverar até o fim será salvo, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o cumprimento da promessa. Pois mais um pouquinho de tempo, e aquele que vem chegará, e não demorará. Mas o meu justo viverá em razão da fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Ora, nós não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para preservar a vida. Que palavras animadoras! Então, ao pensar na sua vida, não fique decepcionado se não tiver acontecido coisas impressionantes que você possa chamar de momentos decisivos. Lembre-se, mais importante do que as decisões que você toma na vida é continuar sendo fiel a Jeová todos os dias.